Na palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que a lei, ou sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza, de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, impuros e matricida, trará. Então, se a palavra de Deus diz que nós somos, vamos ler aqui, o que é que nós somos? 1 João vai dizer o seguinte aqui para nós, se essa lei é para nós ou não é. Vamos ver aqui se essa lei é para nós ou não é. Porque 1 João diz o seguinte, 1 João, aqui ó, diz assim ó, 1 João 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9 adiante, aqui ó, 9 ao 10 ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então nós somos pecadores, então aquela lei ali é para nós pecadores. Então o que é pecado? Vamos ver aqui o que é pecado, né? 1 João 3, versículo. O que é pecado? Ó, 1 João 3, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nós somos pecadores porque existe uma lei. Se não tivesse lei, nós não seríamos pecadores, nós não teríamos pecado. Vamos ver aqui, ó. E aqui fala em Romanos também, ó. Romanos 2, 3 diz o seguinte, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, há justiça na lei, a justiça nos 10 mandamentos de Deus, né? Mas vamos para o que eu ia olhar. Aqui, Romanos 3. Vamos ver se a lei de Deus é pecado, se nós anulamos ela. Ó, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes a confirmamos. Então, nós, pela nossa fé, nós não podemos anular a lei de Deus, os 10 mandamentos. E o que nos mostra a lei? Será que ela nos salva? Não, né? Ela não salva nenhum adventista, ela só mostra o nosso condições de pecador, tanto para adventista como para os demais irmãos de outras religiões. Ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei só revela pecado, né? Só mostra que você é pecador ou não, se você é justo ou injusto. Então a lei é promulgada para pecadores que nem nós mesmo. Aqui onde não tem lei, ó, se Jesus aboliu a lei, o que é que ele fez? Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então se Jesus aboliu, cravou os 10 mandamentos da lei de Deus, escrita pelo próprio de Deus na cruz, então todo mundo está salvo, até Satanás se salvou dessa vez agora. Mas é mentira de Satanás que ele não está salvo, nem é mentira dos pastores que dizem que a lei foi mudada. Ó, vamos ler aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós todos somos pecadores. Mas onde não há lei, né? Ó, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então Jesus disse, ó, gente, eu não vim mudar lei nenhuma, filhos. Vamos ver aqui em Lucas 16, versículo 17. Ó. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas 16, 17. O que é que João é aqui? Vamos ver aqui o que é que nosso irmão
o que Jesus Cristo diz aqui, ó. Ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, se o céu e a terra não passou, nós ainda continuamos sendo pecador, porque existe lei, onde não há lei não há pecado. Qual é o salário do pecado? Não é a transgressão da lei? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem graça. O negócio aqui é cruel, mano. Ó, vamos ver aqui, ó, Romanos aqui, ó. Se não, onde não há lei, não há pecado. Se não tem pecado, não tem lei. A lei nos revela o nosso pecado, né? A lei é um espelho que reflete a imagem do nosso... Que reflete a nossa imagem pecaminosa, ó. Ele diz, Paulo diz aqui, ó, que diremos, pois, é pecado, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos, filho, não é da lei cerimonial, não. Aí, mais aqui embaixo, ó. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Se Jesus anulou a lei dos 10 mandamentos, e não aquela lei cerimonial que representava o Cordeiro, a vinda de Jesus, então se ele jogou fora toda a lei, podemos fazer tudo quanto Deus abomina na palavra dele. Ó, aqui, ó. O que é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que é o pecado? Transgressão da lei, né? Lá em 1 João, né? 1 João 3, versículo 4. Né? Vou ler aqui, ó. 1 João 3, versículo 4. O que é o pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então tem muitos irmãos evangélicos aí dizendo... Aí, e aqui a palavra de Deus diz assim, ó. Em 1 João 2, 3, 4. Ó. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a verdade só está naqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem são? Todos quanto guardam os mandamentos de Deus. Se você vê uma igreja aberta aí no dia de sábado, então ele está guardando o quarto mandamento da palavra de Deus também. E a perseverança dos santos está com quem? Vamos abrir aqui as portas da esperança. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança dos santos está em quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 12, 17. Satanás está irado contra essa minoria desse povo que insiste em guardar o quarto mandamento e não guardar a tradição católica, que nem está lá, guardar domingos e festas. Ele está irado contra os que guardam todos os mandamentos de Deus. Ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui está falando sobre a grande tribulação, sobre Satanás está irado, o dragão, a besta fera, a antiga serpente. Então existe lei, mandamentos, né? Então, meus irmãos, temos que ter cuidado nisso. Então, Satanás foi quem, por intermédio do imperador chamado Constantino, mudou os mandamentos de Deus. Ó, Daniel 7. E hoje em dia as pessoas seguem essa heresia, ó. Veja aí, ó. E diz que os adventistas é quem são os hereges, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, tal. Teve a noite de São Bartolomeu, foi sangue até umas horas. O pessoal queimou a Bíblia Roma queimou a Bíblia, o romano queimou a Bíblia dos que queriam fazer a vontade de Deus, que naquele tempo não existia não existia imagem. Foi botado agora há pouco tempo, muitas décadas atrás aí na igreja aí que dizem que é a primeira igreja do Senhor, mas ela adulterou os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus está
lá na Bíblia católica desse jeito aqui, como tá na minha aqui, ó. Os mandamentos que eu falo que não podemos alterar ele, nem mudar, esses aqui, ó. Os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Mudar esse mandamento. Desonrar Deus sobre todas as coisas. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Se Jesus cancelou esse mandamento aqui, podemos tomar o nome de Deus em vão, podemos adorar imagens de esculturas, ou reverenciar, como seja palavreado. Podemos trocar esse dia de guarda aqui pelo domingo, como muitos irmãos evangélicos fazem, seguindo as tradições católicas do Papa de Roma. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nela há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás, olha lá onde ele diz. Aquele que cobiça, mas mata, aqui, ó. O que Paulo está dizendo lá, né? Tudo quanto guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, que é aquele que disse não cobiçarás, também ordenou. E ele disse, eu não conhecia a cobiça, né? Daqui a pouco eu levo vocês para lá para mostrar. Ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, nem a enxadinha dele. Ó, e esse mandamento aí, se você transgredir qualquer... Ó, o grande mandamento também, ó. Qual é o grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, o amor a Deus e amor ao próximo o amor a Deus é do primeiro até o versículo 11. E amor ao próximo lá nos 10 mandamentos é do versículo 12 ao 17. Então Jesus dividiu os 10 mandamentos em 2, mas não mudou mandamento nenhum, nem aboliu, nem abrogou, nem fez nada. Mas vocês viram lá que em Daniel 7:25 que Satanás fez isso? E os irmãos de outras religiões aí estão querendo que o quarto mandamento seja o primeiro dia da semana, que o sábado seja observado não como o sétimo dia, mas como o primeiro dia da semana, domingo. E vocês sabem que a Igreja Católica já faz isso. E vocês sabem que vocês estão seguindo as tradições dos homens e não a palavra de Deus, se vocês estiverem querendo observar o quarto mandamento, o primeiro dia da semana e não o quarto mandamento. E se vocês não observar nenhum, vocês sabem que vocês estão perdidos. Que nós estamos todos perdidos, quem fizer isso, porque todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, está fora da graça de Cristo. Que é pela graça que nós somos salvos, mas sem lei não tem graça, porque a graça veio nos livrar da condenação da lei. Se Jesus cravou na cruz os 10 mandamentos, não existe mais lei, até Satanás está salvo. E aí, eu não sou teológico não, mas eu leio a Bíblia, rapaz, aqui é porreta. E aqui a lei foi feita para pecadores. Sou pecador e estou englobado nisso aqui. Mas se eu me utilizo dela legitimamente, não transgredindo os mandamentos de Deus, estou fora da punição dela. Estou sobre a autoridade. Vocês sabem que existem muitas leis aqui no nosso Brasil, lei de trânsito. Se você não passa no sinal vermelho, você está sobre a autoridade daquela lei. Mas se você passa no sinal vermelho, você está na penalidade dela. Então vamos lá, vamos para Tiago 2:10 aqui para vocês verem como é legal aqui, ó. Tiago 2:10. Tiago 2:10. Sim, tem a lei que foi abolida, logicamente. Depois eu vou trazer um vídeo para vocês mostrar
toda lei que os irmãos dizem que foi abolida, e foi mesmo. Mas os 10 mandamentos não foi abolido, não. Se foi abolido, Satanás está salvo e já era. Tem mais para que nem ninguém está abrindo igreja dizendo que tem pecado. Para se arrepender do quê? Não existe pecado. Onde não há lei, não há pecado, né? Se arrepender do quê? Jesus Cristo já morreu por nós, já salvou todo mundo já está salvo. E vocês aceitam isso? Você aceita que, tanto salvo, podemos matar o nosso próximo, destruir, adorar a imagem de escultura, como os demais religiões aí fazem? Ó, vamos ver aqui, ó. Quantos mandamentos é preciso para nós se tornar transgressor da lei, ó? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazes bem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, lá, né? Ó, se todavia fazeis acepção de pessoas, como teis pecado, sendo arguido pela lei, como transgressor. A lei diz que nós somos transgressor quando nós cometemos pecado, transgressor da lei. Ele diz assim, ó, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós temos a liberdade de sermos julgados. E ele diz aqui em Tiago 1, versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então é isso aí, galera. Fui. Quem gostou do videozinho, deixe um like, inscreva-se no canal e vamos embora.